Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam com cada um de vocês. Alegremente vamos caminhando na direção do Natal com Jesus. Como estamos fazendo desde o dia 1º, estamos lendo um capítulo por dia do Evangelho de São Lucas. Se você não viu os outros vídeos ainda, aproveite, veja no nosso canal, no YouTube, ou na nossa página Salve Rainha, ou mesmo aqui no grupo Salve Rainha, e leia, escute, assista a narração do Evangelho de São Lucas, para que no dia 25 você celebre com todo o fervor de todo o seu coração, sabendo quem é Jesus. Vamos hoje para o capítulo 9. Peçamos a orientação do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e acendei nos corações dos vossos fiéis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 9. Missão dos 12 apóstolos. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis coisa alguma pelo caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade e em testemunho contra eles sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias pregando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. A opinião de Herodes sobre Jesus. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos. Outros: é Elias que apareceu. E ainda outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tantas coisas? E procurava ocasião de vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Tomando-os ele consigo à parte, dirigiu-se a um lugar deserto para o lado de Betsaida. Logo que a multidão o soube, e foi seguindo. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Estabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar, e os 12 foram dizer-lhe: despede as turbas para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Retrucaram eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimentos para todo esse povo. Pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram, e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Confissão de São Pedro. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: e vós, quem dizeis que eu sou?
Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não o dissessem a ninguém. O primeiro anúncio da paixão. Jesus acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Em seguida, dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Pois que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, a glória de seu Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não morrerão até que vejam o reino de Deus. Transfiguração. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam da morte dele que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o. E enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. O menino epilético. No dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Eis que um homem exclamou do meio da multidão: Mestre, rogo-lhe que olhes para o meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e subitamente dá gritos, lança-o por terra, agita-o com violência, fala-o espumar e só o larga depois de o deixar todo ofegante. Pedi a teus discípulos que os expelissem, mas não o puderam fazer. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos aturarei? Traze cá teu filho. Enquanto ele ia chegando, o demônio lançou-o por terra e agitou-o violentamente. Mas Jesus intimou o espírito imundo, curou o menino e o restituiu a seu pai. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Segundo anúncio da paixão. Como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra e era-lhes obscuro, de modo que não alcançavam o seu sentido, e tinham medo de perguntar a esse respeito. Lição de humildade e tolerância. Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior.
Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou um menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Todo o que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, este será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós o proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: Não o proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Daqui por diante começamos o relato da viagem de Jesus a Jerusalém, que vai do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 28. O discipulado. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado desse mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar uma pousada. Mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder a vida dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. O outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, terminamos assim o capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, e no próximo vídeo veremos o capítulo 10. Mais uma vez, eu sugiro que você pegue a sua Bíblia e releia esse capítulo, ou assista ao vídeo novamente até entender todo o significado das palavras que São Lucas nos transmite neste capítulo do seu Evangelho. Acompanhe diariamente o nosso estudo e no dia 25 todos nós saberemos quem é Jesus que vamos celebrar neste Natal. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria para entender a sua vontade através da sua palavra nas Escrituras Sagradas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.